Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada um aqui presente. Queridos, como hoje é dia de ceia, né? Não poderia deixar de falar sobre Santa Ceia. Então, o tema da minha mensagem nesta noite é o que é a ceia do Senhor. Então, eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nos versículos de número 17 a 34. Eu gostaria de convidar todos a se colocarem de pé, porque depois vocês vão ficar sentados muito tempo mesmo. Então é bom que dá uma espichada aí, né? Eu peço para que vocês acompanhem a leitura do texto, por favor. É um texto muito conhecido e já foi lido várias e várias vezes, então é bom que os irmãos vão poder lembrar, né, rememorar fácil. Diz assim a palavra de Deus: instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo e há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi lida, e agora, Senhor, eu peço a unção do Teu Santo Espírito, a capacidade de explanar o texto, de maneira que da minha boca saia apenas aquilo que o Senhor deseja que seja falado, e que nesta noite o Teu nome seja glorificado. Abençoe o Teu povo, Senhor, nós assim oramos, pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja. Eu peço que vocês continuem com a Bíblia aberta, por favor. Tenham um pouco de paciência, são vários pontos, mas que nós vamos passar, e eu acho que é de suma importância nós, nessa noite, entendermos um pouco sobre a Santa Ceia. Há coisas que às vezes nós fazemos e se torna mecânica, e às vezes a gente não sabe nem por que está fazendo. Então, em relação à Santa Ceia, nós precisamos explicar e praticá-la de forma adequá-la, para que assim ela cumpra o seu papel no meio do povo. Então, sem mais demoras, eu quero começar a dizer para os irmãos o que significa, o que é a ceia
do Senhor para os cristãos. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor é um ato da igreja. Olha os versículos de número 17 a 22. Olha o que diz aqui, ó. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes disso tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também que se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto certamente não vos louvo. Olha que coisa interessante, irmãos. O que é a igreja? Como é que começa uma igreja? Deus envia missionários, pregadores para uma determinada região. O evangelho é pregado, pessoas se convertem, o número cresce. E aquelas pessoas sentem o desejo de estarem juntos, de lerem a Bíblia, de aprenderem a palavra de Deus. Elas têm o desejo de se reunirem no local onde eles possam ter comunhão e crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, à medida que aquele número de crentes vão crescendo, eles escolhem um local e ali começam a se reunir. E ali começa a se instituir a igreja. Mas o que torna a igreja, igreja? Vamos entender isso. Vamos entender com a analogia do casamento. Quem é advogado aqui acho que vai afirmar o que eu estou dizendo. Quando um homem e uma mulher resolvem se casar, eles vão diante do juiz, assinam um termo, vão diante da igreja, fazem votos, fazem a festa, né? Há troca de alianças, há juramento diante do povo, mas aquele casamento não é casamento ainda, enquanto ele não se consumar. Enquanto não houver a lua de mel, não houve casamento. Tanto é que se não houver a lua de mel, aquele casamento pode ser anulado. Da mesma maneira, a igreja só se torna igreja quando há a Santa Ceia. É a Santa Ceia que consuma o fato da igreja ser igreja. E nós temos que entender isso. E aqui no texto, nós estamos vendo que Paulo diz o tempo todo, ó, vós vos reunis. Vocês não têm casa para reunir, mas vocês estão se reunindo aqui para comer e para beber, vocês estão desprezando a igreja. 5 vezes Paulo usa o termo reunir. Por que esse povo estava se reunindo? Para comer e participar da ceia do Senhor. Tire a reunião da igreja e você tira a Santa Ceia. Sem a reunião da igreja não há Santa Ceia. A Santa Ceia foi outorgada por Jesus para ser praticada apenas na igreja. Ela não pode ser praticada em pequenos grupos, não pode ser praticada em família. Ela foi autorizada por Cristo para ser praticada na igreja. É um ato da igreja. E isso, irmãos, nós temos que pensar muito nos dias de hoje. Porque há muitas pessoas que acham que podem louvar a Deus dentro de casa que não precisam participar da igreja. Estão correndo num grave erro. Então, em primeiro lugar, a ceia é um ato da igreja. Em segundo lugar, os versículos 18 a 25, que diz o seguinte. Nós acabamos de ler aqui, mas o versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice, perdoe, irmãos, é o versículo 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo,
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Segunda coisa que a Santa Ceia ela é a comunhão com Cristo e uns com os outros. O que Paulo está dizendo aqui? Porque eu recebi do Senhor e estou passando isso a vocês. Eles estavam em reunião como igreja para participarem da Santa Ceia. E Jesus disse o que na instituição da ceia? Este é o meu corpo que é dado por vós e esse é o meu sangue. A ceia é chamada de comunhão, porque o que significa comunhão? Significa realizar algo em comum, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito. Quando nós participamos da ceia, irmãos, nós estamos tendo comunhão com Cristo em primeiro lugar. Porque o que Cristo fez na cruz, que é o que simboliza a ceia, é a morte de Cristo na cruz, Cristo fez por mim e fez por você. Então nós estamos participando dessa comunhão com Cristo, porque Ele morreu em meu lugar e em seu lugar. É comunhão com Cristo. E em segundo lugar, é comunhão com os irmãos. Paulo vai dizer, vamos voltar aqui em 1 Coríntios 10, 17. 1 Coríntios 10, 17. Olha o que diz aqui 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O que Paulo está dizendo? Que quando a igreja se reúne para participar da ceia, todos nós somos um só corpo. Nós estamos participando dessa comunhão de uns com os outros. Portanto, irmãos, aquele que professa crer em Jesus e não pertence a uma igreja, ele está em desacordo com essa realidade. Ele não pode participar da comunhão com Cristo, nem participar da comunhão com os irmãos, que é o que a ceia proporciona. Em terceiro lugar, o que é a Santa Ceia? Em terceiro lugar, versículos de número 23 a 29. Olha aqui, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Terceira coisa que a Santa Ceia ela é o partir do pão e o beber do vinho. Jesus separou apenas 2 elementos para a ceia: o pão e o vinho. Os apóstolos seguiram esse costume. Aqui está Paulo. Paulo diz: olha, o que eu recebi do Senhor eu passo para vocês. Os apóstolos continuaram isso. E os pais pós-apostólicos também continuaram o costume de pão e vinho na Santa Ceia. Irmãos, agora preste atenção no que eu vou falar. Abra sua Bíblia em Mateus 26, 27. Quando Jesus estava instituindo a ceia, ele disse o seguinte: a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. O cálice, o vinho, é para ser bebido não só pelo pastor, não só pelos presbíteros, não só pelo padre, é para ser bebido por todos.
Agora, irmãos, por que eu estou falando sobre isso? Qual a importância de pão e vinho? Irmãos, algumas igrejas, querendo se mostrar modernas e inclusivas, sempre tem alguém querendo fazer algo novo, né? E aí, às vezes, substitui o pão e o vinho por Coca-Cola e pizza. Coca-Cola e biscoito, como eu já ouvi algumas igrejas fazerem isso. Essa não é a ordenação de Cristo. Não é a ordem de Cristo. E mais, queridos, e agora eu falo para os nossos amigos católicos, a ordem de Cristo é pão e vinho. Nós temos na Igreja Católica a hóstia, e por mais que eles digam que ali está o sangue e o corpo de Cristo misturado na hóstia, isso não é bíblico e não se encontra respaldo nenhum na Bíblia. A ordem de Jesus é pão e vinho. Agora, isso tem alguma implicação? Tem, irmãos. Eu peço para que você abra sua Bíblia em João 6, 53 a 56. O que a palavra de Deus nos ensina? Olha o que ela nos ensina aqui. Aqui Jesus ainda não tinha instituído a ceia, mas ele está fazendo uma alusão à ceia. Tudo que Jesus vai falar aqui, ele está falando da ceia. Ele não está falando literalmente para ninguém comer o corpo dele e nem beber do sangue dele, senão nós seríamos antropófagos. Mas não é nada disso. Ele está apontando para a ceia. E o que Jesus diz a respeito da Santa Ceia? Olha o que ele diz aqui, ó. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. É lógico que ele está falando aqui do pão e do vinho, está apontando para a Santa Ceia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Irmãos, será que aqueles que não têm o pão e o vinho na ceia não estão correndo o risco de não terem a vida eterna em si? Porque foi o que Jesus disse aqui. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Será que essas pessoas não estão correndo o risco, irmãos, de não terem a vida eterna, de não receberem a Cristo? O mandamento de Cristo é pão e vinho. Que nós não venhamos a cair nesses erros, né, pastor? O mandamento de Cristo é pão e vinho. Queridos, em quarto lugar, a ceia é momento de receber os benefícios de Cristo. Olha o versículo de número 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Queridos, Jesus instituiu a ceia durante outra ceia, que foi a ceia da Páscoa. Olha que coisa interessante. Quando Jesus instituiu a ceia, ele fez durante a ceia da Páscoa. Então, naquele momento, é a primeira vez que nós temos duas ceias. Nós temos a ceia da Páscoa e a Santa Ceia. Nós temos duas ceias nesse momento. E Jesus aproveita a ceia da Páscoa para instituir a Santa Ceia. E o que representava a ceia da Páscoa? Para que vocês possam entender. Vocês sabem que Páscoa significa passagem. E o que estava, quando ela foi instituída, o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, era cativo do Egito. Vocês sabem que Deus mandou Moisés e Arão para libertar o seu povo da escravidão. E ele mandou pragas. E a última praga que Deus mandou, e que depois dessa praga o povo foi liberto do Egito, foi a praga da morte de todos os primogênitos do Egito.
Deus disse que o anjo da morte passaria, por isso que é passagem, passaria sobre o Egito e mataria todo primogênito, de todo lar. Mas ele falou o seguinte: olha, que o meu povo pegue um cordeiro, mate, asse ele, reúna toda a família numa mesa para uma refeição, vocês vão comer vestidos, vão comer aquela refeição com cajado na mão, com pães e com ervas amargas, mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o sangue daquele cordeiro e vão passar nos umbrais da porta. Quando o anjo passar e ver o sangue, ele não vai entrar na casa. Então o primogênito daquela família vai ser salvo. Era isso que a ceia da Páscoa representava. Então, irmãos, quais são os benefícios de Cristo que estão presentes na ceia? Em primeiro lugar, se a Páscoa, a ceia da Páscoa apontava para a libertação do povo da escravidão do Egito, Jesus pega a Santa Ceia, o pão e o vinho, e aponta para aquilo que ele iria fazer na cruz. Na cruz, todo aquele que crê no Senhor Jesus é liberto da escravidão do pecado. É liberto da escravidão do diabo. É liberto. E é isso que a Santa Ceia aponta. Ela aponta que nós temos um Deus que salva. Jesus é um Deus que salva, irmãos. Em segundo lugar, ela vai apontar para algo tremendo. A ceia da Páscoa deveria ser tomada em família, pai, mãe, filhos, aqueles que faziam parte da família. E quando Jesus instituiu a ceia, ele faz isso com os discípulos. Ele chama amigos. E o que Jesus está dizendo aqui? Que a partir daquele momento, quem participasse da ceia faria parte da família de Deus. Aquele que participa da ceia é irmão de Cristo, é filho de Deus, nós somos irmãos, nós somos uma família. É isso, a ceia transforma aqueles que eram inimigos de Cristo na família de Deus. Louvado seja o Senhor. Outra coisa que ela aponta, Jesus disse assim: este é o cálice da nova aliança. Por que Jesus disse isso da nova aliança? De onde vem essa expressão nova aliança? Eu peço para que você abra a Bíblia em Jeremias, capítulo de número 31. Jeremias 31, versículo 31 a 34. Essa expressão é o sangue da nova aliança, se encontra em Jeremias 31, nos versículos 31 a 34, pela primeira vez. E olha o que está escrito aqui. O Senhor Deus diz o seguinte ao povo de Israel: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que vos tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior dele, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Essa é a bênção da nova aliança. Com o sangue de Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Então a gente conhece a Deus na intimidade de verdade. Ninguém precisa, o Espírito Santo testifica conosco, e mais, Jesus perdoa os nossos pecados e jamais se lembra deles. Que bênção, irmãos, que maravilha. Essa é a bênção que a ceia proporciona.
E outra coisa, irmãos, quando o pastor está aqui, o pregador está pregando, ele está anunciando o Evangelho, a palavra de Deus, a fé é reavivada no coração de vocês. Mas quando vocês participam da fé, da ceia, da mesma maneira que pela boca vocês se alimentam do pão e do vinho, pela fé os nossos corações são fortalecidos na fé pelo Senhor Jesus. A ceia tem esse poder, que a gente pode chamar de poder místico, porque ele fortalece a nossa fé. Por isso, irmãos, que crente que não participa da Santa Ceia fica fraco. Foi isso que Paulo diz. Por isso que tem muitos doentes entre vós. A Santa Ceia nos fortalece espiritualmente, para enfrentar os desafios da semana. Queridos, a ceia é algo extraordinário. Ela mexe com todos os nossos sentidos, porque a ceia é o Evangelho de forma visível, é o pão e o vinho, é aquilo que Cristo fez na cruz, nós estamos vendo. Ela não só é apenas visível, ela é audível porque está sendo anunciado, ela pode ser cheirada, ela pode ser tocada e ela pode ser degustada. É o Evangelho em todos os sentidos na nossa vida. É isso que a Santa Ceia é, irmãos. A Santa Ceia é algo que se torna tocável, palpável, degustável, cheirável. É algo maravilhoso a Santa Ceia. Por isso que nós temos que participar com ela com alegria. Em quinto lugar, a ceia do Senhor é a celebração da morte de Cristo. Olha o versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, quem é que celebra a morte de alguém? Principalmente a morte de uma pessoa querida. Ninguém celebra, né? Geralmente todo mundo chora. Às vezes alguém celebra até a morte de um cabra da peste, né? De alguém que não presta. Tem gente até que celebra. Mas Jesus disse que nós devemos celebrar a sua morte. E por que nós devemos celebrar a morte de Cristo? Eu lembro que uma irmãzinha uma vez, quando passou a Paixão de Cristo, eu perguntei para ela, você viu a Paixão de Cristo? Você, eu assisti, comecei a assistir, mas eu não aguentei assistir, me deu vontade de ir lá e tirar Jesus da cruz. Eu falei, não faz isso, né? Entendeu? Jesus tinha que morrer, senão nós estávamos todos perdidos. E por isso que nós temos que celebrar a morte de Cristo. Por quê, irmãos? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Jesus destruiu a morte. É por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 55 a 57, ele vai dizer o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória e por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Que através da morte de Cristo, Cristo venceu a morte. E é por isso que Jesus vai dizer lá em João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Foi porque Jesus venceu a morte, irmãos, nós podemos ter certeza da vida eterna. E por isso que nós temos que celebrar a morte de Cristo. Porque sem ela nós estávamos perdidos. Em sexto lugar, a ceia do Senhor é um momento de renovar seu compromisso com Cristo e com o seu povo. Olha os versículos de número 27 a 30. Leiam aí para mim, irmãos, versículos de número 27 a 30, por favor.
Irmãos, Deus sempre usou símbolos para retificar sua aliança para conosco. Vocês lembram que Deus instituiu o arco da aliança, que é popularmente chamado de arco-íris, para dizer ao povo que jamais Deus voltaria a destruir a terra com água. Então, toda vez que o povo visse o arco da aliança, eles iriam se lembrar que um dia Deus destruiu a terra com água, mas que jamais voltaria a destruir. Deus instituiu também a circuncisão, para que o povo se lembrasse de guardar a sua aliança. Quando um casal casa, o marido dá uma aliança à esposa e a esposa uma aliança, eles trocam aliança. Qual é o sentido disso? Para que a esposa olhe para a aliança, toda vez que ele olhe para a aliança, ela veja que o marido dela fez um compromisso com ela, de guardá-la, de amá-la, de ser fiel até a morte, na doença, na prosperidade, e que ele fez uma aliança com ela. Quando nós estamos aqui participando da ceia, irmãos, toda vez que nós olhamos para o pão e olhamos para o vinho, Cristo está ratificando a aliança que Ele fez conosco. Nós temos que nos lembrar que Ele morreu na cruz e que derramou o seu sangue por nós. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu fiz isso por vocês, e eu vou ser fiel até o fim. E é por isso, irmãos, que nós temos que renovar o nosso compromisso com Cristo. E como é que nós renovamos o nosso compromisso com Cristo diante da ceia? Primeiro, nós renovamos a fé da igreja em Jesus. Preste atenção. Quando eu tomo a ceia, eu estou dizendo que creio no que Cristo fez na cruz e recebo pela fé esse ato. A ceia, irmãos, é uma profissão de fé coletiva. No batismo, nós falamos, eu creio no Senhor Jesus. Na ceia, é o povo de Deus todo dizendo, nós cremos no Senhor Jesus e no que Ele fez por nós. É isso que a Santa Ceia representa. Segundo lugar, ela renova nosso compromisso com os irmãos. Irmãos, o batismo une um crente à igreja. A ceia une a igreja como um único corpo. Nós estamos aqui como um corpo de Cristo. Irmãos, você não pode participar do corpo de Cristo e não fazer parte do corpo de Cristo. Não amar o corpo de Cristo. Como é que você vai participar do corpo de Cristo e não amar o corpo de Cristo, que são os irmãos? Então você tem que renovar o seu compromisso com os irmãos, de amá-los, de cuidar deles, de estar presente na igreja, de amar os irmãos. E outra coisa, a ceia é um momento de renovar nosso compromisso com Cristo, da seguinte maneira, olha o que 1 Coríntios 10, 21, volta aí que você vai ver aí, diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que estava dizendo aqui? Que o crente não pode ser um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Ou ele é exclusivo de Cristo, ou é exclusivo do mundo. Então a ceia é um momento de você renovar o seu compromisso com Cristo, de falar assim, eu preciso me santificar mais, eu preciso me dedicar mais à igreja, eu preciso orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra de Deus, eu preciso me santificar e lutar contra o pecado. Esse é o momento da ceia. Jesus pede exclusividade, irmãos, exclusividade. Em sétimo lugar, a ceia é um momento que faz da igreja um corpo e a diferencia do mundo. Olha o versículo de número 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja problemática.
ela tinha muitos dons, mas tinha muitos problemas. E um dos problemas que estava acontecendo era que na ceia, o que estava acontecendo naquela época? Corinto era uma cidade da Grécia. Então, muitas daquelas pessoas que se converteram vieram do paganismo. E no paganismo havia muitas festas mesmo, regadas a vinho, a pão. E quando a ceia estava sendo realizada, aquelas pessoas que vieram do paganismo, convertidas, achavam que a festa era igual uma festa pagã. Então eles chegavam para participar da ceia, bebiam, comiam, e tinha gente que chegava atrasada, não tinha pão, não tinha vinho. Aí Paulo falou assim, vocês não estão entendendo qual é o propósito. Isso aqui não é uma festa do mundo. A ceia nos diferencia do mundo. Nós não somos como o mundo. Vocês estão confundindo as coisas. Não é para a barriga de vocês, não. A ceia é para que haja comunhão. É esse o propósito da ceia. Para que haja comunhão. E não para que cada um faça isso de modo egocêntrico e individual. Era esse o propósito pelo qual os coríntios estavam errando. E é por isso que Paulo vai falar sobre discernir o corpo. Que tem muita gente que confunde isso. O que significa discernir o corpo? Está falando do corpo de Cristo. O propósito da ceia, irmãos, é para que haja união entre os irmãos, para que haja comunhão, para que nós nos tornemos uma só carne, irmãos, como irmãos, e não para que seja feito de forma a nos dividir. Esse é o propósito da ceia. Então Paulo fala assim, olha, quando você participa da ceia do Senhor e despreza o irmão, você não está entendendo o que é o corpo de Cristo. Queridos, outro dia um pastor virou para mim e falou assim, tem um pessoal lá da minha igreja que só vai na igreja no dia que tem Santa Ceia. No dia que tem Santa Ceia, eles vão, entregam o dízimo e vão embora. O resto, eles nunca mais aparecem, só aparecem no dia da Santa Ceia. Isso está errado, irmãos. Isso é não discernir o corpo. Você não pode amar a Cristo e não amar o corpo de Cristo. Você não pode participar da ceia do corpo de Cristo e desprezar o corpo de Cristo, desprezar o irmão. Se você despreza a igreja de Cristo, se você não vem na igreja, e aí eu peço para que você olhe, por que você tem faltado tanta igreja? Por que tem irmãos que faltam tanta igreja? Por que você tem desprezado tantos irmãos? Por que você não tem amado os irmãos? Cuidado! Você não pode dizer que ama a Cristo a quem vê. A palavra de Deus diz lá em 1 João 4:20, você não pode amar a Deus a quem não vê e dizer que ama ao seu irmão a quem vê. Se você ama a Cristo, você tem que amar o seu irmão. Você tem que amar a igreja, você tem que amar estar na presença do Senhor. E quando você não faz isso, diz Paulo, você bebe juízo para si. Infelizmente, esse casal que só aparece na igreja no dia de beber a ceia, está bebendo juízo para si. Infelizmente. Aí começam as doenças, os problemas. É isso que Paulo está ensinando, irmãos, que a finalidade da ceia é a união do seu povo. Em oitavo lugar, o que é a ceia do Senhor? Versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Em oitavo lugar, irmãos, o que é a ceia do Senhor? É um ato de um crente. Olha o que Paulo diz, irmãos, a ceia é para crentes batizados e que professaram sua fé em Jesus Cristo. Eu não sei se acontece isso com você, mas não tem uma coisa mais confortante do que participar de uma refeição com quem você conhece, não é? Aquela comidinha na casa da vovó, hein? No sítio da vovó, ou na casa da mamãe, se a mamãe cozinha bem, né? Aquela comidinha que tem
que é carregado daquela que nós chamamos de memória afetiva, né? Você come, você lembra da sua infância, né? Você lembra da sua adolescência. Não é gostoso, irmãos? Você se sente à vontade, você está ali na mesa. Agora, que é coisa mais desconcertante do que você participar de uma refeição com alguém que você não conhece? Sentar na mesa com gente que você não conhece, uma comida que você não conhece, numa cultura que você não conhece. Você quer ver? É festa de casamento. Na hora que senta assim, não tem mesa para você, você vai sentar numa mesa com gente que você não conhece, né? Você fica todo desconcertado, né? Fica todo mundo educado, né? Come um salgadinho só, né? Tudo assim, né? Irmãos, da mesma maneira, a ceia é para a família de Cristo. Quem não faz parte da família de Cristo, ele se sente desconfortável. Mas quem faz parte da família de Cristo sente alegria de participar da ceia. Porque nós estamos no meio de pessoas, entre pessoas que nós conhecemos, amamos e temos intimidade. Queridos, agora como que um cristão deve se aproximar da ceia do Senhor? Você nessa noite, como é que você deve se aproximar nessa noite diante da ceia do Senhor? Em primeiro lugar, olhe para a cruz. Porque é isso que a ceia aponta. Esse é meu corpo e esse é meu sangue. Olhe para a cruz. Olhe com olhar de gratidão. Olhe com olhar de graça. Cristo, você morreu na cruz por mim. Louvado seja o teu santo nome. Foi por causa do Senhor que eu tenho a vida eterna. Olhe para a cruz. Em segundo lugar, olhe ao seu redor. Olhe para os irmãos. Não é só você que foi salvo, não. Tem um monte de gente salva. Todos eles vão estar no céu com você. Olhe para o lado, são seus irmãos. Ame-o. É momento, nesse momento. Essa é a hora de você olhar para o irmão e falar assim: olha, eu pequei contra o meu irmão. Vai pedir perdão. É o momento de você se reconciliar com ele. Para que haja paz, para que haja amor, para que haja união. Esse é o momento. Em terceiro lugar, olhe para diante. Lá em Mateus 26, 29, Jesus disse o seguinte, que Ele haverá de beber e comer conosco lá no céu. Uma nova santa ceia, muito melhor. Lembra que Jesus transformou a água em vinho? Lá no céu a ceia vai ser algo extraordinário, muito melhor do que o que está aqui. A ceia, irmãos, é apenas um aperitivo para o banquete que está para vir ainda. As bodas do Cordeiro, a qual nós vamos fazer parte dessa festa. Nós vamos ainda fazer lá no céu, irmãos, desse banquete celestial. Por isso que a Santa Ceia, irmãos, vulgarmente dizendo, é um tira-gosto. É só a entrada, o banquete está reservado no céu. Por isso, olhe lá para frente, olhe lá para frente. Em quarto lugar, olhe para dentro de si e olhe novamente para a cruz. Olhe para dentro do seu coração. Há algum pecado? Não é momento, irmãos, de você aumentar a sua culpa. Não, porque não há pecado nenhum que você tenha cometido que o sangue de Jesus não possa lavar. É o momento de você pedir perdão a Cristo e olhar para a cruz. Senhor, perdoa-me, santifica-me, fortaleça-me, ajuda-me, Senhor, na minha luta contra o pecado. Não me deixe, Senhor, cair. Fortaleça-me, Senhor Jesus. O Senhor derramou o seu sangue por mim, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E agora eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte, versículo de número 34. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei, quando for ter convosco. Irmãos, a ceia, assim como o batismo, é um sacramento, é uma ordenança de Cristo. Cristo ordenou que nós fizéssemos isso. Por isso, não participar da ceia é cair em pecado, é desobedecer à ordem de Cristo.
E, queridos, a ceia do Senhor anuncia o Evangelho e também anuncia a sua volta. A ceia traz em si esse mandamento evangelístico: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando nós celebramos a ceia, nós não estamos apenas lembrando do passado, mas tendo a prova do maior sentimento que o homem pode ter, que é a esperança. Jesus vai voltar e vai participar dessa ceia conosco. Por isso que nós precisamos dessa esperança. E eu queria contar uma ilustração antes de terminar, para que a gente entenda a importância da Santa Ceia. Eu tomei a liberdade de adaptar essa ilustração, mas que eu achei bem interessante. Dizem que lá nos Alpes suíços, vocês devem conhecer os Alpes suíços, né? Então, lá nos Alpes suíços, um homem muito famoso estava num hotel, de frente para os Alpes, né? Vou falar novidade para os irmãos, né? Então, estava começando a anoitecer, já estava escuro, de repente ele ouve os sinos de uma igreja. E ele sentado ali no saguão do hotel, de frente para os Alpes, assim, ele fala assim: de onde que está vindo esse barulho? Aí o dono do hotel falou assim: não, é da igreja. Que igreja? Eu falei assim: aquela igreja que está naquela montanha ali. Eu falei assim: mas se eles vão se reunir ali para louvar, para adorar a Deus, por que as luzes não estão acesas? Está tudo apagado, não dá nem para enxergar a igreja, eu só escuto o barulho. Aí ele falou assim: não, porque o homem que doou essa igreja era um homem muito rico, e ele construiu a igreja, e o pastor é itinerante, de vez em quando ele vem aqui, e hoje é o dia dele celebrar a ceia. E o mandamento, o único pedido que aquele homem que fez a igreja, foi que quando o povo se reunisse para participar da ceia, que não houvesse luz natural na igreja. Que cada membro da igreja fosse com uma vela. Aí ele virou para ele e falou assim: daqui a pouco o senhor vai ver o povo serpenteando, subindo o monte. E de repente ele viu mesmo aquela procissão de pessoas com vela, e foram subindo, subindo. Aí entrou aí apareceu uma velinha acesa lá na igreja, e começou a aparecer. Aí juntou mais um. De repente, quando juntou todos os irmãos, aquela igreja estava toda acesa, visível, os vitrais brilhando, e aquele homem olhou e falou assim: nossa, que igreja linda! É isso que a ceia faz, irmãos. Ela torna o povo de Deus, torna a igreja como igreja. Por isso eu quero dizer para você que ainda não faz parte da família de Cristo, talvez você esteja nos visitando nessa noite. Aqui está o convite de Cristo: vem a mim, eu perdoarei os seus pecados, aceitarei você na minha família, venha fazer parte da família de Cristo, e venha participar então da ceia do Senhor, não só aqui na terra, mas lá no céu. Venha a Cristo nessa noite, Cristo vos chama. Se você não tem o Senhor Jesus ainda como seu Salvador, esta noite, não perca essa ceia, que não será realizado na volta de Cristo lá no céu. Não fique de fora. E para você que faz parte da família de Cristo, eu quero dizer para você o seguinte: celebremos a ceia do Senhor, pois ela é um sermão visível, um espelho no qual nós contemplamos o Salvador, que nos substituiu. A casa do banquete na qual nos alimentamos pela fé é um vislumbre da glória celestial. Amém. Participemos da ceia, irmãos, com toda alegria, em nome de Jesus. Amém.